consigo aqui. Esse capítulo, ele é bem curtinho. E eu fiz aqui algumas... Eu fiz um resumo. Já é curtinho e eu coloquei aqui aquilo que mais me chamou a atenção, né? Eu quero só falar para os irmãos que eu estou, de fato, trabalhando com o capítulo. Travou aqui, peraí, deixa eu ver se consigo abrir. Foi aqui? Está travando aqui o computador. Esse computador está me dando problema. Sai alguma coisa aí ou está tudo preto? Tudo escuro, né? Não, aqui diz que não está respondendo. Deixa eu tentar voltar aqui, peraí. Não está voltando. Não está avançando. O que é que está acontecendo? Deve ter algum problema aí na operação, pastor. Que aqui nós estamos ouvindo e vendo. Só que tá tudo escuro, né? Não, travou. Sua Tá imagem normal? travou. Está travado. Tá indo devagarinho aqui. Pronto, então vamos ver. Enquanto volta aqui, enquanto o computador resolve aí colaborar, eu vou ler um texto bíblico, mas eu estou percebendo que não está indo aqui. Sabe que essas... Ele está processando, pastor. Está Está processando, né? Isso. Isaías 41, verso 10, diz assim: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Esse texto é poderoso, eu gosto muito de ler esse texto. Esse é o meu preferido, viu, pastor? Esse é o meu preferido. E o meu também. Esse é o meu texto preferido também. Eu gosto muito desse texto porque ele nos traz assim uma mensagem de consolo, de conforto e de esperança, né? E eu acredito para quem está... Agora foi? Aí, tá na Saiu tela aí agora. o slide? Tá ótimo. Eu creio para que aqueles que estão vivendo no vale da sombra da morte, né, que estão ali no leito da dor, esse é um texto importante, né, um texto que nos traz assim um conforto, uma esperança muito grande, até porque é uma promessa, né, onde Deus nos orienta aqui a não temermos, a não estarmos perturbados ou desanimados diante das circunstâncias ou até mesmo diante da doença. Esse capítulo aqui, ele não é muito grande, ele é pequeno. Eu fiz um resumo aqui, um breve resumo. Eu queria compartilhar com você aqui algumas imagens, né? Eu coloquei essa imagem aqui já para dar a impressão mesmo do que significa o quarto do doente em alguns casos, né? O quarto sombrio, ali onde se encontra o leito da dor. Eu acredito que é o lugar onde ninguém gostaria de estar. Claro que não, né? Seu microfone fechou, pastor. Seu microfone fechou, pastor. Olá. Me ouve? Me ouve agora? Estão me ouvindo? Sim, senhor. Obrigado. Eu fiz essa imagem aqui e agora eu quero comparar com essa outra imagem. De acordo com a senhora White, eu já até li esse texto essa semana mesmo, né? No início da semana, quando eu comecei, que mediante a fé e a oração, o quarto do doente pode se transformar numa Betel. Olha só a diferença, né? Você tem aqui um lugar sombrio, nessa ilustração, aqui nós temos uma outra ilustração mais aberta. O que isso significa? Isso significa que, mediante a fé, mediante a oração, mediante a confiança em Deus, nas suas promessas, mesmo diante da dor, mesmo no leito da dor, mesmo com a morte ali rondando, nós podemos ter esperança. Nós podemos viver ali os nossos dias confiantes em Cristo e certos de seus cuidados. Mas a senhora White nos dá aqui algumas orientações que podem ser aplicadas, que podem ser
praticadas ali no quarto do doente, que isso pode muito auxiliá-lo neste momento tão difícil da vida, né? Olha o que ela diz aqui, eu achei interessante esta colocação dela, esta orientação. Ela diz ali no livro A Ciência do Bom Viver, na página 217, o seguinte: a agitação ou a impaciência, até uma falta de simpatia, olha só, pode fazer pender o fiel, pode fazer pender o fiel da balança que oscila entre a vida e a morte, e causar a descida à sepultura de um doente que de outra forma poderia ter sido curado. Então, as pessoas que estão enfermas, elas precisam muito da nossa atenção, da nossa simpatia, do nosso cuidado e simpatia. Talvez você pode conhecer alguém que esteja cuidando de um ente querido, e ele pode estar dando todo o cuidado, mas a simpatia também é fundamental, sabe? O rosto com um sorriso, né? Com aquele leve sorriso ao cuidar. E eu sei que não é fácil cuidar de uma pessoa doente, o trabalho é muito grande, de uma pessoa idosa, mas nós temos que nos esforçar ao máximo para que essa pessoa se sinta amada, para que essa pessoa se sinta cuidada por nós. E um gesto de simpatia pode muito, como diz aqui a serva do Senhor, contribuir, sabe, com a recuperação da saúde deste doente. Então, isso é importante demais, palavras amáveis, né? E outra orientação que ela nos dá aqui é em relação ao ambiente onde ele se encontra. Vocês viram aquela ilustração de um quarto sombrio, escuro, e ela nos orienta aqui que aonde o doente se encontra, o ambiente precisa ser amplo. O quarto precisa, mesmo que seja um quarto pequeno, mas que se faça de tudo para que esse ambiente aparente ser um pouco mais aberto, alegre, né, iluminado, para que o doente ele não se sinta numa caverna de fato, sabe, num buraco onde a morte está ali o tempo todo lhe acariciando. Então, todos os meios devem ser tomados para que este local seja um local onde ofereça para o nosso ente querido que está doente, sabe, um lugar onde ele possa buscar a recuperação da sua saúde, onde ele se sinta pelo menos um pouco mais confortável, vamos assim dizer, não é? A ventilação, diz a senhora White, é imprescindível em um local como este. Vocês sabem muito bem de que um local fechado, aquele ar se torna viciado, né? É um ar que está sendo aspirado, respirado o tempo todo, então não é um ar saudável. Eu lembro de uma certa ocasião que eu fui comprar uma peça para um carro, para o meu carro. Eu não era pastor nessa ocasião, faz tempo, isso foi na década de 90, e eu cheguei no local, numa oficina grande, assim, estilo um desmanche, né? E ali trabalhava um rapaz que era aqui da Bahia, e nós chamávamos de baiano. E ele, um rapaz muito simpático, ele era solteiro, e ele estava pálido, magro. Vocês via nele que faltava saúde naquele homem. E conversando com ele, ele disse que não estava muito bem de saúde. Aí um dia ele me chamou para poder conhecer os aposentos dele, que ele morava ali no próprio local de trabalho. Quando eu entrei ali, eu fiquei assustado. Um local fechado, sem ventilação e úmido, as paredes cheias de mofo, um lugar sombrio. E eu cheguei assustado e comentei com minha esposa. Eu falei para minha esposa, eu digo, olha, o rapaz, o Bahia, ele não vive num lugar adequado. Ele corre risco de ficar doente ou até morrer ali. Dias depois, eu voltei lá um mês depois, fiquei sabendo que ele havia falecido. Ele havia contraído tuberculose, eu creio que o ambiente contribuiu para isso, né? E ele vivia tossindo, perdendo peso, não sabia o motivo da enfermidade. Quando levaram o médico, ele já estava num estágio muito avançado e não conseguiu se recuperar. E acabou, infelizmente, falecendo. Então, o ambiente ele tem muito a ver, não é? Olha o que ela diz aqui ainda. Devido à falta de conhecimento da importância do apuro, limita-se, por vezes, a ventilação, ficando com frequência em perigo a vida do doente, como dos que o tratam. Olha só que coisa aqui. Não só o moribundo, o enfermo, corre perigo, como também o seu cuidador. Ele pode também correr um risco muito grande, porque o ambiente, como eu disse para você, fica pesado.
não há uma circulação do vento. Olha o que a senhora White diz embaixo aqui. Muitas casas não oferecem condições para uma conveniente ventilação e é difícil consegui-la. Isso é verdade. Muitas casas não oferecem. De repente você mora num lugar que não tem janelas, um lugar fechado, mas olha o que ela continua aqui dizendo. Mas tente-se os possíveis esforços para permitir que o quarto do doente seja atravessado de dia e noite por uma corrente de ar puro. Mesmo que não tenha essa condição, não ofereça essa condição, procure colocar ali a pessoa enferma no lugar onde ofereça uma condição de receber um ar melhor, uma corrente de ar que passe por ali. Isso é importante, né? Eu sei que são orientações que nós talvez já conheçamos, mas que precisamos colocar em prática. Coisas simples que podem, na verdade, contribuir muito com a recuperação, sabe, de um doente, né? Tal, a simpatia, como foi dito aqui, ar puro, coisas tão simples que a gente pode fazer com mais facilidade. E outra citação que eu achei interessante aqui. Em muitos casos, a compreensão de possuir um tal amigo significa para os sofredores mais em seu restabelecimento da doença do que o melhor tratamento que ele possa aplicar. Foi o que eu disse no início da questão da simpatia. Queridos, nós precisamos nos mostrar amigos, simpáticos, acessíveis, às pessoas que estão no nosso convívio, que não podem por si só cuidar de si mesmas, como, quem sabe, uma pessoa idosa ou até mesmo um ente querido que está enfermo. Eu sei que, às vezes, cuidar de pessoas assim pode nos faltar a paciência, mas a orientação da serva do Senhor e da Bíblia é que nós precisamos nos esforçar para simplesmente mostrar simpatia e que seja uma simpatia genuína por estas pessoas. Tudo o que elas mais precisam num momento como este é de afeto, é de carinho. Eu quero entrar aqui numa outra área que talvez não seja, não é do nosso tema aqui, é do tema passado, a questão dos idosos. Eu já vi pessoas maltratando os idosos, e não são idosos desconhecidos, não, que não tem vínculo à família. Pais, mães, esses seres queridos, abençoados por Deus, deram a sua vida, né, por nós que somos filhos. E às vezes eu vejo alguns filhos, né, quando seus pais mais precisam, tratando seus pais de forma assim dura, grosseira, sabe, no momento em que deveriam receber carinho. E quando estão enfermos, aí é que devemos dar um carinho dobrado, porque uma pessoa doente, o seu emocional também está doente, está abalado. Então, tudo que eles precisam é de uma palavra amiga, é de uma pessoa ali por perto, mas que se mostre acessível e amigo e simpático. Eles na mente de uma pessoa enferma, já vem a preocupação de estar na cabeça deles, eu estou incomodando, eu estou dando trabalho. E se a gente, de fato, age de forma dura, eles podem achar que é um descaso por conta do trabalho que está dando, né? E não é. Às vezes até a nossa falta de conhecimento, de que simplesmente um gesto de carinho pode muito ajudar na sua recuperação. Deixa eu avançar aqui. Aqui ela fala também da questão da dieta. Não se permita que o doente sofra ou enfraqueça por falta de alimento. Você já pensou? A pessoa está dependendo dos nossos cuidados. Na verdade, deixa eu só fazer aqui uma observação. Ela trabalha muito aqui com a questão dos enfermeiros, dos médicos. Esses textos aqui, eles estão direcionados para os profissionais da saúde que trabalham nos hospitais. Eu creio que ela esteja, na época, se dirigindo aos funcionários do grande sanatório de Bariqueque, né? Mas eu estou fazendo uma aplicação pessoal para nós. Como eu acredito que a maioria de nós aqui, nós não somos médicos, ou talvez tenhamos talvez pode ter algum médico aqui entre nós, ou enfermeiros, mas eu creio que a maioria não é da área da saúde, mas é muito comum de termos pessoas, né, em casa que dependem dos nossos cuidados, que estejam enfermos. Então, estou aplicando para cada um de nós aqui, né, para que a gente tome para nós essas orientações. Ela diz mais aqui: tenha-se cuidado em preparar e servir comida agradável ao paladar.
porque a pessoa está enferma, isso não significa que ela precisa comer qualquer coisinha ali na água e sal ou só água morna, né? Uma comidinha sem graça, insonsa, não. Mas usando um sábio critério em adaptar tanto em quantidade como em qualidade as necessidades do paciente. Então, tem que haver esse cuidado, porque uma pessoa enferma já não tem apetite, né? Já não é dado o alimento, porque infelizmente, a doença tira esse estímulo, esse desejo a se alimentar, tira o apetite. Então, uma comidinha agradável, né, que desperte ali o nosso enfermo o desejo de se alimentar. São orientações ricas e que, com certeza, podem muito ajudar as pessoas enfermas. Eu achei interessante aqui esse texto, porque ele é muito forte. Eu até coloquei em negrito para que a gente medite. Olha o que ela diz. Eu devia até nem ter colocado aqui, mas eu coloquei para a gente refletir mesmo nessa orientação. É uma bondade mal dirigida. Misericórdia, né? É uma bondade mal dirigida, uma falsa ideia de cortesia. O que é uma bondade mal dirigida e uma falsa ideia de cortesia? Ela continua, que leva a visitar muitos enfermos. Os doentes que se encontram muito mal não devem receber visitas. Olha só, as pessoas que estão ali numa situação muito delicada. Nós temos nos hospitais a sala vermelha, né? Quem está na sala vermelha não pode receber visita em hipótese alguma, porque está mesmo muito fragilizada a imunidade a zero. Mas a senhora White, quando fala aqui, ela estava se referindo, naquela ocasião, às pessoas que estavam com doenças crônicas, ali na sua fase final, como tuberculose e outras doenças mais que assolavam as pessoas na época. Agora, por que ela orienta aqui que essas pessoas não deveriam receber visitas? A agitação que acompanha a recepção dos visitantes fatiga o enfermo numa ocasião em que ele tem a máxima necessidade de repouso e tranquilidade, ou seja, porque isso pode trazer uma certa agitação, uma certa preocupação para o enfermo, que tanto precisa ali de repouso e tranquilidade, né? É claro que a gente tem que usar o bom senso e saber como aplicar essa orientação aqui. Agora, isso não significa porque a pessoa está doente, eu não vou visitar, não. Ela diz aqui os motivos e qual é a condição na qual devemos deixar com que o nosso enfermo ali tenha o seu repouso e tranquilidade. Para o convalescente ou paciente que sofre da doença crônica, constitui, por vezes, um prazer e um benefício saber que é lembrado com afeto, mas essa certeza transmitida por uma mensagem de simpatia ou por alguma pequena lembrança surtirão geralmente melhor efeito do que uma visita pessoal e sem perigo de dano. Ou seja, se eu não posso visitar aquela pessoa de forma presencial por conta do seu estado grave de saúde, eu posso me mostrar, sabe, carinhoso com ele através de uma mensagem. Hoje é muito fácil, né? Hoje é muito fácil você se comunicar com uma pessoa que está muito enferma no hospital, porque tem o seu WhatsApp, as pessoas estão sempre se comunicando, mande uma mensagem, mande, quem sabe, uma pequena lembrancinha. Uma das lembrancinhas mais assim orientadas a enviarmos para uma pessoa enferma é uma literatura, né? Um livro que fala de esperança, um bom livro que lhe traga, quem sabe, um ânimo maior e que possa lhe ajudar na recuperação da saúde. E aqui, para finalizar, deixa eu colocar aqui algumas orientações em relação às visitas, né? Visita no hospital ou no lar. E aqui a gente finaliza. Eu achei isso aqui muito pertinente, né? Para que a gente tenha aqui algumas, para quem tenha noção de como fazer uma visita no hospital. Primeiro, visite somente pessoas íntimas quando estão no hospital. Mas como assim íntimas? Você não conhece a pessoa, né? De repente é parente de um amigo da igreja ou do seu amigo do trabalho. Aí você, não, eu quero lá visitar, mas visitar, né, por consideração do seu amigo. Então, não é bom esse caso aí. Por que não é bom? Porque geralmente as pessoas, quando estão internadas, elas estão ali de pijama, algumas estão usando fraldas, outras, quando são mulheres, não estão com o cabelo tão arrumado, e você sabe que ninguém gosta de ser visto numa situação como essa. Então,
Uma pessoa que está internada, é bom a gente visitar quando é alguém da família, alguém íntimo, né? Que a nossa presença traga alegria e não vai trazer tão constrangimento para ela. Isso é importante. Parece algo simples, mas não é. Esta preocupação que a gente gera na pessoa que está enferma pode complicar mais ainda o seu quadro clínico, não é? Não demore mais do que meia hora no hospital. A gente, às vezes, pensa que a pessoa que está no hospital está sozinha, né? Não tem ninguém ali por perto, então deixa eu ficar aqui para poder servir de companhia. E, às vezes, não. A pessoa está ali, mas ela quer ficar só, está triste. A sua presença ali por alguns minutos trouxe alegria a ela, mas ela está receosa, está constrangida por conta da situação, ou está cansada, ou está, sabe, quem sabe, querendo dormir, não está em condição de dar atenção. Então, nós temos que usar o bom senso, não é? Chegou ali, é aquela visita de médico, não tão como o médico faz, mas uma visita rápida, que seja curta. É melhor ser curtinha a visita do que ser demorada. Ah, mas eu estou aqui porque ele está sozinho aqui, quase fica só, quase ninguém não vem. Não, não é bem assim, né? O enfermo, ele não tem muita disposição de conversar, não tem muita disposição de responder, porque a sua situação não permite. Outra coisa interessante, são indicações simples, né, mas que a gente encontra no Espírito Profecia e também em manuais, né, que nos orientam como visitar uma pessoa no hospital, que pode nos ajudar. O doutor Rodrigo disse que às vezes a gente tropeça no óbvio, né? São indicações óbvias, mas que podem muito ajudar a pessoa que está internada com a sua visita. Não passe perfume. Mas como? A gente, no hospital, você sabe, tem que ir neutro, porque o enfermo, ele, com muita facilidade, fica enjoa, né? Pode ter alguma alergia, e aí você, de forma neutra, é o hospital que nós estamos indo, então temos que ir de maneira mais simples possível, porque eu estou indo numa visita, né, de alguém que está ali à beira da morte, ou que está bastante ferido, ou uma doença, quem sabe, que tem lhe tirado a alegria, então que tem lhe tirado a disposição de muitas coisas. Eu tenho que chegar lá de maneira tranquila, bem simples, né, demonstrando a minha presença para ele, que é o importante. Fale de coisas positivas. Às vezes a gente, para tentar animar o paciente, começa a falar da doença que o pai teve. Olha, o meu pai também sofreu disso, minha mãe, eu também. Então, não fale mais da doença, fale de coisas positivas. Uma coisa interessante, não fale do hospital, né? Nem do médico. Esse hospital aqui, assim, o hospital tal, lá era melhor. Se pudesse transferir você para lá, não fale isso não. Porque tudo que o doente quer é confiança. O que ele quer ali é algo que lhe ajude a superar a situação. Mas se a gente fala de forma negativa, com certeza vai complicar mais ainda a sua situação. Saia do quarto durante a refeição. Se o médico, uma dica simples, quando eu estou visitando alguém, eu gosto muito de visitar as pessoas no hospital, quando sou solicitado, quando o médico chega, eu saio. Eu saio porque, de repente, o médico vai falar alguma coisa para o paciente e a nossa presença ali pode constranger a pessoa que está internada. Então, saia. Deixe o médico à vontade. Na hora da refeição também, deixe ele à vontade. Depois volte, né? Tudo isso para proporcionar para o nosso ente querido que está doente, ou para o amigo, sabe, uma recuperação melhor e um conforto, né? E agora a visita no lar. Agora a visita no lar também, nós precisamos de algumas orientações para não fazermos nada que venha, de certa forma, complicar a situação do nosso querido, né? O doente acabou de chegar do hospital, posso ir? Olha só, vamos visitar fulano. Sempre as pessoas me chamam, pastor, fulano acabou de chegar ao hospital, vamos lá. Eu digo assim, irmão, não é melhor esperar um pouco? É melhor esperar 2 a 3 dias antes de ir visitar alguém que chegou do hospital. Entre em contato com a família. Porque a pessoa que chegou do hospital, que fez uma cirurgia, de repente fez uma cirurgia, ou foi transplantado, ou viveu ali, passou muitos dias naquela maratona de tratamentos, ou de quimioterapia. Se você chega logo em seguida, a gente não vai estar ajudando, né? Porque o nosso querido precisa, nosso amigo ali doente, enfermo, ele precisa de um tempinho para se readaptar em sua casa, para se organizar, se for mulher principalmente, né? Para colocar, para depois receber os queridos, né? Os amigos. Então é bom esperar um pouquinho, ligar para a família e marcar o momento de ir. Que horas ir? Nem cedo, nem tarde demais, né? A gente tem que ter o horário certo para ir. Porque vocês sabem que alguns tomam remédio, outros dormem, não passou a noite bem, está dormindo durante o dia. Então tem que ver o horário certo que seja adaptável a ele, ao nosso querido, não a mim.
Porque você sabe que o enfermo, ele tem essas complicações, então a gente tem que se adaptar à realidade dele. Não demonstre espanto ou rosto triste. Já viu? Eu lembro que no seminário de teologia, nós tínhamos uma matéria, né? Falava sobre ação social, e eu lembro que o nosso professor Miranda dizia: pastores, quando forem visitar uma pessoa enferma, por mais que a pessoa esteja debilitada, por mais que ela esteja esquelética, não demonstre espanto. Não, não demonstre espanto. Reaja com naturalidade. Porque se a gente demonstrar espanto, colocar a mão na boca, a pessoa fica mais ainda preocupada, né? Ela se sente muito mal. Então, tranquilidade. Não demonstre espanto. Olha, e tem gente que tem aquela falta de bom senso, né? E acabou, como você perdeu o peso. Nossa, não diga nada, né? Tranquilo. Não fale da doença. Chegou para visitar, o assunto tem que ser outro, que sejam coisas positivas. Se não tem nada para dizer, não diga. Ou então leia um texto bíblico, né? É importante. E outra coisa aqui, ó, não prometa que Deus vai curar. Eu já caí neste erro uma certa ocasião, né, de orando na minha empolgação, eu falei para a mãe da criança: Deus vai recuperar a saúde do seu filho. Olha que inocência, no meu fervor, só que a criança faleceu, depois fiquei com vergonha da mãe da criança, logo no início da pouca experiência. Não faça isso. Coloque nas mãos de Deus. Olha, irmão, Deus está no controle. Né? Aconteça o que acontecer, Deus sabe o que faz, está nas mãos de Deus. E outra coisa, eu coloquei Deus sabe o que faz e sabe, né? A gente não deve também transferir muita responsabilidade para Deus, não, porque a situação, Deus não é o causador da situação. Ele pode sim curar e também pode não curar. Ele é soberano, ele sabe o que melhor fazer. Então, simplesmente coloque a situação nas mãos de Deus e ore, mas não prometa que Deus vai curar. E a pessoa pode ficar nessa expectativa e depois se frustrar. Não visite se você estiver angustiado. Isso você já sabe, mas está angustiado, triste, não vá. Espere outro momento, né? Não recorde os momentos difíceis do doente. Chegou ali e começa a contar. Nós temos essa mania, às vezes, né? De visitar alguém que perdeu um filho, que está doente, e perguntar como é que foi. Não faça isso, porque fazer a pessoa sofrer duas vezes. Lembram dos amigos de Jó? Quantos dias ficaram lá diante de Jó sem falar uma palavra? 7 dias. E Jó foi confortado. Quando eles começaram a falar, meu Deus, Jó ficou tão chateado que acabou dizendo: vocês todos são enganadores, são médicos, né? Porque naquela ocasião, xingar alguém de forma assim muito agressiva era chamar de médico, né? Porque tinha os médicos como pessoas que não eram de bom caráter naquela ocasião. Hoje não, né? Hoje essa situação mudou, louvado seja Deus. Mas não fique recordando os momentos difíceis, não. Converse outras coisas que não sejam exatamente voltadas para a doença. Quantas pessoas podem ir? Eu aconselho que vá um ou dois. Não seria bom a gente visitar uma pessoa doente e levar a igreja toda para fazer um culto. Eu estou aqui sendo um pouco contra a nossa tradição. Não é contra, né? Talvez eu estou indo contra, ou melhor dizendo, a nossa cultura de se visitar com a igreja toda, a não ser que a família peça. Se a família doente pedir para que toda a igreja vá e faça um culto, tudo bem, mas o correto é ir um ou dois, até por conta do espaço, sabe, do barulho, porque muita gente conversa. Outra coisa é não leve criança, porque criança não tem noção de espaço, né? Ela corre, pula, conversa, e isso, de certa forma, preocupa o doente que está ali. Não tire fotos. Hoje em dia, vocês sabem que virou uma prática tão comum, tudo se tira uma selfie. Outro dia, por incrível que pareça, outro dia eu vi alguém tirou uma selfie do velório. Ele tirou aquela foto lá do lado do velório, um caixão lá, e eu falei: meu Deus, o que é isso? Não tire, porque a pessoa que está ali, ela não gosta, né? Ela não se sente bem. Não está da maneira como ela gostaria de estar para sair numa foto. E vocês sabem que a gente gosta de sair bem na foto, né? Então não é momento, não tire foto. Quanto tempo ficar? Já falei na outra apresentação aqui, né, da visita no hospital. O mínimo possível, né? Não demore muito. Marcou, vai, seja pontual. Porque se você marcou que vai visitar uma pessoa doente, ela com certeza já se arrumou com muita dificuldade, arrumou ali o cabelo, se for uma mulher, e quer se apresentar de certa forma um pouco bonita, e aí tem aquele trabalho todo, e você não vai, foi de fato um descaso, né? Levou a pessoa a gastar energias que não precisaria ter gasto naqueles momentos. E para a gente finalizar agora aqui e orar,
nunca deixe de falar da palavra de Deus, né? Nunca deixe de levar uma palavra de esperança. Sempre ore pela pessoa visitada, a não ser que ela não queira, que eu acho muito raro isso acontecer, mas sempre ore. Não esqueça que a sua visita também é missionária. O que nós iremos fazer ali é mostrar nossa simpatia, mas, acima de tudo, apresentar para o nosso doente, nosso enfermo, o médico dos médicos, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe, meus queridos. Amém, pastor, amém. Eu estava aqui ouvindo o senhor falando sobre o que você falar na hora quando você for visitar o enfermo. Se você não sabe o que dizer, é melhor ficar calado, né? Exatamente. E nós vivemos uma situação aqui, pastor, complicada. Eu não vou citar o nome da pessoa, porque é antiético. E foi visitar uma irmã que estava de câncer, estado terminal. Ela veio a óbito, ela faleceu. Mas a visita desse infeliz foi terrível. A primeira coisa que ele falou quando viu a irmã naquele estado, porque para fazer visita você tem que ter dom, não é qualquer pessoa que pode visitar. É dom, é um dom. Sabe qual foi a pergunta que o camarada fez para a irmã, pastor? Irmã, a senhora já confessou a Deus seus pecados? O que é que ele quer dizer para ela? A senhora vai morrer. Vai morrer, irmã. Essa enfermidade é para a morte, não para a vida. Foi Isaías. Se eu estiver doente, esse miserável chegar no meu quarto, eu mando ele sair. Se eu estiver doente, não peça para ele me visitar, não. Deixa ele em casa, só ore por mim, de lá mesmo. Mas é verdade. Uma outra coisa que a senhora White diz, ela diz assim, que nós devemos, ao visitar alguém, escolher alguém experiente, alguém sensato, né? Alguém equilibrado, para nos auxiliar. Porque se a gente for falar tudo o que pensa, o que quer, pode falar coisas que não vão contribuir, né, com a saúde do nosso enfermo. Aí você vai acabar dando um atestado de óbito antecipado. Exatamente. Pastorzão, muito obrigado, viu? Amém. Vamos fazer, nesse momento aqui, o nosso louvor final. No retorno, o senhor faz a sua consideração e a sua oração final, tá bom? Vamos louvar o nosso Deus, logo depois a sua consideração final, pastor. Queremos te pedir, Senhor, teu poder. Só há um meio de vencer, teu poder, teu poder, que vem lá do alto, teu poder, pra vencer o mal, teu poder. Nossa esperança concede o teu poder. Estamos
Amém. Vamos fazer a oração final, não é isso? Amém. Louvado seja Deus. Deus continue abençoando cada um de nós e que as orientações vindas da palavra de Deus, de fato, sejam praticadas em nossa vida, viu, queridos? Oremos. Nosso amorável Pai, nosso querido Deus, nós louvamos o Teu nome nesta hora, Senhor, porque reconhecemos a Tua bondade, o Teu amor, reconhecemos que Tu és um Deus real e presente em nossa vida, um Deus que nos ama, que se importa com cada um de nós. Nós queremos nesta hora, Paizinho querido, colocar em Tuas mãos santas todos os nossos queridos, todos os nossos amigos, Amém. irmãos, conhecidos que se encontram nesta hora no leito da dor, alguns acamados, internados, que o Senhor seja com cada um deles. Que eles sintam, meu Deus, a presença dos Teus anjos ali com eles, que o Teu Santo Espírito trabalhe no coração de cada um deles, e que o Senhor traga a cura física, sim, mas nós clamamos pela cura espiritual também, meu Pai. Que estes Teus filhos vejam no Senhor que há esperança, vejam no Senhor que as causas impossíveis são possíveis para o Senhor, por favor. Então, Pai querido, nós nos colocamos em Tuas mãos, pedindo em favor desses nossos queridos, mas também pedimos em favor da Tua igreja, que se encontra na letargia espiritual. Alguns estão numa fase bem avançada da doença espiritual. Nós lhe pedimos que o Senhor também traga alento, traga a renovação espiritual da fé de cada um desses Teus filhos. Por favor, Pai, que a nossa vida seja depositada em Tuas mãos nesta hora, e nós também lhe autorizamos a fazer mudanças em nossa vida, a nos transformar em homens e mulheres segundo o Teu santo coração. Pai, transforma cada um de nós aqui em mensageiros, mensageiros da esperança, em mensageiros do Senhor Jesus Cristo. Nos dê um dia tranquilo na Tua presença, e que durante todo este dia que a nossa vida seja de servidão ao Senhor e também ao próximo. Nos livra de pecar contra Ti, contra o próximo, e nos torna homens e mulheres que brilhe a Tua luz, que demonstremos Jesus nas nossas ações, no nosso dia a dia. É o que nós lhe pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. O seu microfone está mutado, irmão Mário. Pronto. Pastor, muito obrigado, viu, pastor? Muito obrigado pela mensagem. Eu acredito que amanhã a gente encerra, né? Aí só agora uma outra oportunidade, um pouco mais para frente. Se eu não estou enganado, amanhã eu sou fecho, né? São 4 capítulos, porque eu fiquei com 2, mas pode ser. Se for, não tem problema. Já foram 3. É 3. Então, 3. Hoje concluímos o terceiro capítulo. Foi? Foi. Então, eu estou acrescentando aí um ano a mais na sua vida. É um bônus, né? Pastorzão, muito obrigado. Pastor. É sempre um prazer, irmão Mário. Se não tiver alguém aí, já certo, sim, é um prazer. Pronto. A gente conversa no privado, então, pastor. Certo. Ok? Queridos, eu tenho aqui em minhas mãos a relação dos intercessores do dia de hoje, tá bom? Eu quero agradecer aqueles que intercederam durante o dia de ontem. E nós aqui temos novos intercessores das 7 às 21 horas. Veja se o seu nome está na lista e fique à vontade para orar. Lembre-se sempre, queridos irmãos, eu oro por você, você ora por mim, e o nosso Deus age por todos nós. Amém. Um grande abraço, muito obrigado para o irmão Juliano pelo apoio mais uma vez. Deus abençoe a todos vocês, um ótimo dia, que a paz e a graça do Senhor alcance o coração de todos vocês. Pastorzão, muito obrigado, viu? Amém. Um abraço a todos, Deus abençoe, um bom dia. Um bom dia, queridos. Deus abençoe a todos. Até mais. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo. Um grande abraço a todos vocês. Irmão Paulo Francisco, o pastor Robson, minha mãe, Eliana. Estou vendo aqui um monte de gente conhecida aqui com a gente. Aqui, ó. Olha aí, que beleza. Deus abençoe a todos vocês, viu? Valeu, pastor. Obrigadão. E a Selma também. A irmã Zilma aí de Natal. A irmã Zilma está de longe. Seja bem-vinda, irmã Zilma. Tem alguém aqui lá de Trindade e Tobago também, viu, pastor? Irmã Valéria. Olha só, rapaz. Seja bem-vinda, irmã Valéria. Está com a gente aqui desde o começo. Uma benção essa moça aí. É isso aí. Um abraço, gente. Bom dia.